gente! Bem-vindos a mais um Papo de Graça. Tudo bem com vocês? Desculpe aqui como é que eu tô, toda descabelada, toda desajeitada, mas foi agora que eu consegui parar um pouquinho, né? Refletir na palavra pra gente poder meditar aqui, né? O nosso Papo de Graça dessa semana. O tema que eu escolhi pra gente falar é se posicione para vencer, tá? E aí a gente vai ver aqui, na verdade esse tema foi inspirado num post do pastor Felipe Valadão, da Lagoinha Niterói, né, que fala exatamente sobre Davi, sobre Golias. Daqui a pouco a gente vai falar essa palavra. Para começar, eu separei aqui Tiago 2, do 17 ao 22, que diz assim: portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo, os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas, por meio das suas ações. A sua fé se tornou completa. Então, aqui o que a gente pode perceber, né, nessa palavra de Tiago é exatamente isso. A fé é a gente crer, né? Crer nas coisas que não existem como se elas já existissem. Mas se a nossa fé ela ficar só num pensamento, ela não serve para nada, é o que ele está falando aqui. Não adiantava Abraão acreditar no que Deus estava pedindo para ele fazer se ele não fosse lá e fizesse. Ele ia ficar parado naquilo ali, ele não ia ser o nosso pai da fé, ele não ia ter ido, né, para sacrificar Isaac e ter vivido aquele milagre, entendeu? Então a gente percebe que a fé tem que ser acompanhada de ações. E a outra palavra está em 1 Samuel. Aí eu peguei vários pedacinhos, né, do 17, para não ficar muito grande. Aí começa aqui no 16. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Um dia, Jessé disse a Davi: pegue 10 quilos de trigo torrado e esses 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Então, Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele, quando ele chegou lá, né? O que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Davi respondeu. Aí aqui já é quando Davi vai lá, né? Davi se predispõe a ir lá enfrentar o gigante. E aí quando Golias está vindo em direção a ele, né? Com todas as suas armas, com todas as suas coisas, Davi fala para ele: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu vencerei e cortarei sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Então aqui tem alguns pontos, né? O primeiro ponto é isso: Golias, ele já estava há 40 dias ameaçando o povo de Israel. Então, olha quanto tempo que aquele povo estava sofrendo, com medo, né? Aquela ameaça grande, não tinha ninguém ali, né, que era maior, porque era um gigante que estava contra eles, e eles não conseguiam achar uma solução, então eles ficaram 40 dias passando por aquilo ali. E em um dia, quando Davi chegou, que Davi viu qual era o problema e ele se posicionou, porque ele conhecia Deus. Deus já tinha dado muitas vitórias para ele. Ele sabia qual é o Deus que ele servia. Sabia que se ele fosse, Deus ia dar vitória para ele. Então, 40 dias Golias ficou ameaçando e atormentando aquele povo. E em um dia, Davi mudou tudo. Quando ele se posicionou. Quando teve alguém naquele povo que se levantou e se posicionou. Então, o que eu queria trazer pra gente aqui
É isso, que não adiantava Davi conhecer a Deus, saber do poder de Deus, saber, nossa, se eu for lá, eu mato aquele gigante. E ele ficasse em casa, né? Só pensando isso. Não, se eu tivesse lá, não dava para esse gigante, não. E ele ficasse lá cuidando das ovelhas dele. Ia adiantar alguma coisa? Alguém ia acreditar que se ele fosse, ele realmente ia ganhar? Não, nada disso teria acontecido se ele não tivesse tomado a atitude de ir lá com base na fé que ele tinha. As ações dele estavam de acordo com a fé que ele tinha. Então é assim que a gente tem que agir. A nossa fé a nossa ação tem que agir de acordo com a nossa fé. A gente não pode dizer que a gente acredita em alguma coisa, falar de uma forma e agir ao contrário do que a gente está falando. A gente não pode falar que a gente tem fé, que Deus nada é impossível para ele, que ele é todo poderoso, que ele nos faz mais do que vencedores e tudo, e a gente ficar paralisado, com medo, se sentindo fraco por causa de alguma circunstância. Não, se eu creio, se eu conheço o Deus que eu sirvo, se eu sei do poder que ele tem, se eu sei que ele ouve as minhas orações, que ele ouve o meu clamor, e que se eu me posicionar, me levantar no nome dele, como fez Davi, eu vou vencer. Então, o que está faltando na gente, às vezes a gente está enfrentando alguma coisa já há muito tempo, como Golias estava lá, né, amedrontando o povo há 40 dias, e só precisa de alguém que se levante e se posicione para acabar com isso tudo de uma vez. Tá bom? Então é isso que eu queria trazer hoje, para a gente poder se posicionar, né, em fé, colocar nossas ações alinhadas com a nossa fé, para a gente poder vencer, né? Seja lá o que você estiver passando nesse momento, a gente enfrenta, né, na nossa vida a gente enfrenta sempre alguma luta, alguma batalha, né? Não pense você que pronto, venci essa batalha, agora eu vou viver aqui um mar de rosas para sempre. Não, não existe. Acabou uma batalha, vai ter um tempinho aí de calmaria, daqui a pouco tem outra batalha para você enfrentar. Então, eu quero hoje te fortalecer, te lembrar que basta você se posicionar em fé nesse Deus maravilhoso, poderoso, Deus do impossível, que você vai vencer também, assim como Davi. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo Papo de Graça. Uhul! Pode parecer que estamos cercados, mas é Ele quem nos guarda. Pois o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra.